Vamos agora, família, para a palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos a uma reflexão juntamente comigo sobre conexão. Hoje a palavra da moda é conectar-se, é estar conectado. Aí eu quero mostrar à luz da palavra de Deus que a proposta do Evangelho sempre foi estabelecer uma conexão do homem com as coisas concernentes ao reino de Deus, para que você possa ter um final diferente. Hoje, a linguagem da moda, a gente observa as pessoas estão conectadas praticamente todas, recebendo informações a todo instante, né? Facebook, WhatsApp, redes sociais. Mas eu quero convidar você a estabelecer uma conexão com Deus. Eu não sei como você entrou nessa sala, eu não sei o que está permeando sua mente, seu coração, o que está pegando, o que está doendo. Uma coisa eu sei, se você entender essa palavra, você vai compreender principalmente que não é apenas mais uma espiritualidade, é a oportunidade que você está tendo de fazer essa conexão com aquele que tem o poder de resolver de forma definitiva e apropriada todas as coisas. Vou falar de 3 encontros na vida. Encontro com Deus, conexão. A primeira vez que eu escutei a palavra conexão, eu me lembro que eu era servente de pedreiro, que trabalhava numa obra, e o pedreiro responsável pela obra, que ele fazia tudo na obra, né? Ele falou para ele: vai lá no depósito com algumas conexões, talvez na parte hidráulica da casa, com algumas conexões para que a gente possa unir os tubos, né? E concluir a obra. Então essa é a ideia de conexão. Hoje nós temos uma conexão, né, virtual. A confirmação que você faz através do Wi-Fi. Então eu quero convidar os irmãos para ligar o seu Wi-Fi na rede de Jesus, amém? Amém. Ele está conectado aí talvez em tantas coisas, mas não se conectou ainda à rede de Jesus. Eu quero mostrar 3 histórias bíblicas em que o encontro determinou um final diferente daquele que era previsto que aconteceu. O primeiro encontro se encontra registrado no livro de Marcos, capítulo 9, que é o encontro de um pai com Jesus. E esse pai, ele tinha um filho que era possesso, que tinha um demônio, e todas as vezes que apanhava o seu filho, agia na vida do seu filho, o colocava numa situação de risco de morte, lançando ele no fogo, na água. E aquele pai, há muito tempo, conforme nós vamos observar no texto, vinha procurando uma solução para aquele seu filho, provavelmente sofrendo, porque o grande sonho daquele pai era ver o seu filho curado daquela possessão. E ele vai, ouve, na Galileia, a fama de Jesus já estava se estendendo, e ele ouve falar que Jesus estava com uma multidão perto de um monte. E quando ele chega perto daquele monte para falar com Jesus, porque ele falou: eu vou continuar, eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir de ver meu filho curado, liberto. E ele vai então, quando ele chega lá naquela multidão, Jesus não estava. Ele estava ali, eram seus discípulos, uma multidão, alguns escribas e fariseus que sempre estavam presentes, tentando apanhar Jesus, é uma transgressão da lei de Moisés. Então esse era o cenário. E aquele pai chega com o seu filho e fala para os discípulos: olha, eu trouxe meu filho aqui para que vocês expulsassem o demônio que está neles. E os discípulos então começam uma batalha tentando expulsar aquele demônio, mas aquele demônio não sai dele. E aí começa então uma discussão, exatamente. Começa então uma discussão entre os fariseus, os escribas e os discípulos de Jesus, porque eles não conseguiam expulsar o demônio, aquela muvuca. Daqui a pouco chega Jesus, que tinha ido ao monte para orar. E quando Jesus chega de longe, vê aquela confusão toda, e chega e o pai pergunta o que estava acontecendo ali. O pai então vai até diante de Jesus. Fala: mestre, trouxe meu filho,
para que expulsasse um demônio. De vez em quando toma, lançando fogo na água, se machuca, cai no chão, fica com a boca espumando, colocando ele sempre numa situação de morte. Eu quero fazer um parênteses aqui. Há quanto tempo você se encontra numa situação de morte, colocando em risco a sua vida? Né? Eu quero lembrar que não é contra carne e sangue que nós lutamos, mas contra principados, potestades, poderes das trevas. Tem muita gente que não identifica que a sua luta não é contra carne e sangue, por esse motivo não deseja conectar-se com Jesus. Então Jesus pergunta para aquele pai: há quanto tempo ele está assim? Primeira pergunta que Jesus faz para o homem. E o homem responde para ele: desde a infância. Então há muito tempo. Há muito tempo talvez sua vida esteja em uma condição semelhante. Como eu disse, colocando a sua vida em risco. Você está na iminência de morrer a qualquer momento por conta do uso de substância. Então, nesse aspecto, a similaridade com a história desse menino é muito grande para nós. Só que ele teve uma diferença em ter um encontro com Jesus. Essa conexão acontece quando Jesus entra na tua história e transforma a tua história e muda todo o cenário. E aquilo que parecia que era o que tinha que acontecer, o que estava previsto que acontecer antes do encontro com Jesus, era inevitável. Mas aí nós vimos Jesus, o impossível, se encontrando com a realização. Isso é que acontece na nossa vida quando nós encontramos com Jesus. O impossível alcança a sua realização. Então aquele pai vai para Jesus, fala, ele está assim desde a infância, e Jesus então vai, se dirige ao menino e fala: demônio, sai dele e não volte nunca mais. E aquele menino volta para a sua casa normal, né? Eu vou resumir para que eu possa contar as outras histórias também. Então ele volta para a casa normal, demonstrando que o encontro com Jesus sempre vai trazer transformação. Amém. Sempre vai trazer mudança de vida. Essa era a condição daquele jovem que estava fadado à morte por conta dessa possessão demoníaca. Mas o encontro com Jesus o libertou de uma sentença e lhe trouxe uma vida nova, né? Um outro encontro na Bíblia que nós vamos observar e que traz mudança, um final diferente daquilo que parecia não ter uma solução, é o caso da viúva de Naim, Lucas 7. Uma multidão veio saindo de Naim para um sepultamento, um povo entristecido, um povo chorando, um povo que vai participar de uma celebração fúnebre, que de um outro lado uma multidão entrando em Naim, que é uma multidão que trazia Jesus, trazia vida, ali também cercado de muitas pessoas. Eu quero fazer um parênteses aqui, que na multidão que vinha Jesus, havia pessoas, como muitas que hoje nós encontramos, quando falamos de um encontro com Jesus, quando estamos na possibilidade de ter um encontro com Jesus, os tipos de pessoas que estavam naquele grupo que acompanhavam Jesus. Ali tinha os curiosos, não tinha? Pessoas que estão ali só para ver o que Jesus vai fazer. Ali tinha os invejosos, não tinha? Pessoas que provavelmente falaram: eu queria ser esse Jesus. Naquele mesmo grupo deveria ter pessoas absolutamente comprometidas, não tinha? Pessoas ali que torciam para que acontecesse os milagres e tal, pessoas comprometidas. E naquele grupo também havia os indiferentes, pessoas que estavam acompanhando Jesus, mas nem sabendo por que estavam acompanhando Jesus. Aqui eu vejo, por exemplo, um monte de indiferentes, pessoas que muitas vezes estão numa reunião para ter um encontro com Jesus, porque todas as vezes que nós reunimos em nome de Jesus, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Então nós estamos diante desse encontro com Jesus, mas aqui nós temos pessoas curiosas, nós temos pessoas invejosas, nós temos pessoas indiferentes, mas temos pessoas comprometidas também. É para essas pessoas que eu estou falando. Amém? Amém. Pessoas comprometidas com a história, com a sua vida, que querem realmente sanar o problema e viver uma vida, um caminho sobremodo mais excelente. É para essas pessoas que estou falando. Que o poder do Espírito Santo possa alcançar aquelas pessoas que não estão interessadas, as invejosas e também as pessoas curiosas, porque a palavra é de Deus, né? Eu sou somente um semeador.
que essa palavra possa alcançar todos os corações, porque a mesma multidão seguia Jesus naquela ocasião, estando com Jesus, é a mesma multidão que nós observamos hoje em todos os ajuntamentos que nós vamos professar o nome que é sobre todo nome que são nos céus, na terra, debaixo da terra, ao qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Então aquela mulher está saindo com seu filho, seu futuro está sendo sepultado naquele momento. Ao observarmos a palavra, vamos observar que aquela mulher era viúva. E a viúva era uma mulher que tinha poucas expectativas em relação ao futuro. Elas viviam praticamente das doações dos outros, daquilo que sobrava dos outros. O futuro dela então era o seu filho. A esperança de ter um futuro melhor era o seu filho. Mas seu filho naquele momento está morto. E ela está saindo da cidade de Naim, porque já havia uma sepultura aberta, como assim tem uma sepultura aberta para cada um de nós aqui. Nesse caminho de morte que nós estamos trilhando, já tem uma sepultura aberta. Mas o encontro com Jesus não vai fazer você descer a sepultura. Amém. É isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. Porque a mulher está indo com o seu cortejo para enterrar o seu filho, e provavelmente ela estava à frente do cortejo para não ficar vendo o seu filho no caixão, isso não gerar nela mais dor ainda. Então ela está diante de. Aí ela encontra com Jesus e ela está chorando, e Jesus fala para ela assim: não chore. Parece um absurdo, né? Como que a mulher não vai chorar, está enterrando seu filho. Mas Jesus vira para ela e fala assim: não chore. Parece que Jesus é uma pessoa insensível. Como que não chore? Está enterrando um filho. Mas Jesus está dizendo para essa mulher: não chore, eu cheguei. Não chore, está falando para vocês hoje. Não chore, eu cheguei. Não chore, eu vou entrar com provisão na tua vida. Eu vou acertar tudo que precisa ser acertado. Eu vou mudar essa sentença. Eu vou mudar esse decreto. Você não vai enterrar o seu filho na sepultura. O seu filho vai voltar com você para casa. Não chore, Jesus fala muitas coisas. E aí Jesus vai então e toca no esquife. Interessante observarmos a lei de Moisés, que diz que se uma pessoa tocasse no corpo de um morto, ela seria considerada impura. E Jesus, então, quebrando todos os protocolos, vai lá e toca naquele caixão e começa a conversar com o defunto. Não sei o que ele falou no defunto. Pô, tá gelado aí? Como você está? Não sei. Eu só sei que ele manda aquele menino se levantar, e nesse momento uma multidão que talvez estivesse juntamente com Jesus, tentando tocar em Jesus, naquele momento eu não posso mais tocar nele, e agora ele está escuro. Não sei. Estamos falando de lei e do amor que Jesus veio pregar. E aí Jesus então conversa com aquele menino, e o final. É isso que eu quero que vocês entendam. E todo encontro com Jesus traz um final diferente do que aquilo que havia, pelo menos dentro de uma perspectiva, é o que ia acontecer. Esse menino volta para casa com a sua mãe do filho. E agora eu quero falar de um terceiro encontro, para que a gente possa observar que tem algo em comum no encontro, que mudou o final dessas pessoas. Uma mulher é flagrada em adultério, João 8. E um grupo de homens naquele momento tem uma brilhante ideia, porque naquele momento ali, os doutores da lei se faziam presentes, e a lei de Moisés, Levítico, diz que quando toda mulher que fosse flagrada em adultério, ela deveria ser apedrejada. Uma mente brilhante vai lá e traz aquela mulher para tentar apanhar Jesus, mais uma vez uma transgressão da lei, que aonde estava Jesus operando o milagre, transformando vida, havia pessoas tentando defamar Jesus, acabar com a reputação. Porque matar uma pessoa não quer dizer matar fisicamente, quer matar uma pessoa, é matar a reputação da pessoa, para poder falar que Jesus estava cometendo uma blasfêmia contra a lei. Mas Jesus pega e eles levam aquela mulher diante de Jesus e fala: Jesus, mestre, a lei manda que se uma mulher fosse apanhada em flagrante de adultério, ela deveria ser apedrejada. Essa mulher aqui acabou de ser apanhada em flagrante. A gente atira pedra nela ou não? Jesus estava escrevendo no chão alguma coisa, nós não sabemos o que é também que ele estava escrevendo. Algumas pessoas perguntam: o que é que ele estava escrevendo no chão? Os mais curiosos aí, que
se atentam a alguns detalhes da Bíblia que não são tão relevantes quanto os detalhes que precisam ser levados em consideração da palavra. Ele está escrevendo na areia, aí ele de repente se levanta e fica quieto. E aqueles homens provavelmente queriam apanhar Jesus, falavam assim: olha, ele não sabe o que fazer. Pegou, ele não sabe o que fazer. Mas aí Jesus vem como uma palavra chamando a consciência das pessoas que estavam naquele momento julgando aquela mulher, e ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A primeira, veja bem esse detalhe que ele fala: atire a primeira pedra, porque não tem segunda, terceira pedra se não tiver a primeira. Sim. Então, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, começando dos mais velhos, segundo as escrituras, o homem começa a lançar suas pedras fora, e assim, até que ficou somente a mulher e Jesus. Talvez o homem que está com a pedra na mão escolheu bem a sua pedra e falou: hoje eu vou atacar a pedra. Está cheio de gente esperando para atacar a pedra na sua vida, tá? Quero que você entenda isso. Está cheio de gente com pedra na mão esperando para atacar a pedra com você. Aí escolheu a pedra: nossa, que pedra, hein? Essa é vai dar bom. E pega a pedra, talvez estivesse até fazendo menção já de atirar a pedra, mas quando Jesus vem com essa fala: aquele que não tiver pecado. Interessante observar esse texto, que até os discípulos, não ficou ninguém, até os discípulos que estavam com Jesus se afastaram nesse momento. Imagina que Jesus deve ter olhado e ficou: meus discípulos, sabe? Fazer uma reunião com os discípulos. Até os discípulos saem de perto, e só fica ele e a mulher. Aí Jesus vira para a mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Oh, glória! Se ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vá! Sai dessa porta, porque esse é o momento que você está trazendo essa palavra para o nosso contexto. Você está na mesma condição, na iminência da morte, pessoas tentando atirar pedras em você, ceifar a sua vida, por não ter o entendimento da palavra de Deus, do amor de Deus, o inimigo tentando ceifar a sua vida. Eu quero que você saia dessa porta semelhantemente cumprindo a ordem de Jesus: vá e não peques mais. Senhora, cadê teus acusadores? Ela levanta os olhos e vê que não tem ninguém, esperando uma pedrada, e não vem pedra. Ela olha, fala: tá bem, ninguém te acusou, eu também não te acusou. Jesus está falando: não te acuso, eu estou te perdoando, eu estou te dando uma nova oportunidade, porque todo encontro que Jesus teve com alguém sempre trouxe transformação na vida, renovo, oportunidade de se assumir uma postura diferente, de trilhar um caminho diferente, e essa oportunidade está acontecendo agora, nesse momento, com cada um de vocês. A conexão com Jesus vai lhe dar o final, que aparentemente é o final que está proposto para você. Porque se você continuar nesse caminho, fatalmente o seu final é triste, é trágico, é cadeia, é morte, é uma doença irreversível. Não sei, eu sei que essa é a realidade que nós nos encontramos hoje. Se eu permanecer neste caminho, o que está previsto, que vai acontecer comigo, é justamente isso: morte, cadeia, ou uma doença, ou ter a minha vida ceifada. Não existe uma outra vertente aí que eu possa, outro caminho, outra opção. Então, o que eu preciso é de um encontro com Jesus, e nós temos essa oportunidade de termos esse encontro todos os dias, conforme eu falei anteriormente, porque a promessa de Jesus é que onde houvesse dois ou mais reunidos em seu nome, eu estaria no meio deles. Então nós podemos ter a confiança que Jesus se faz presente aqui, representado do Espírito Santo, e quer trazer uma novidade de vida para você, uma mudança, restabelecer uma nova etapa da sua vida, para que você tenha o final, não o que está previsto, mas o final que Deus previu para você desde a fundação do mundo, desde quando colocou você no ventre da sua mãe. Só que você precisa estar conectado,
porque você está presente aqui, mas será que você está conectado? Durante o transcorrer de um dia, quantas vezes você se conecta ao poder superior, a Deus? Porque eu quero estar conectado com tantas coisas, mas parece que eu me esqueço do mais importante de todos, que é a minha conexão com Deus. É para isso que existe a espiritualidade. Para você aprender a conectar-se com aquele que te enviou, entendendo qual é a vontade dele sobre a sua vida boa, perfeita e agradável, para tirar você desse caminho de vergonha, de dor que você se encontra. Não sei se você consegue compreender, ou se tem apenas 3 exemplos da Bíblia, mas a Bíblia toda, todo encontro com Jesus, ele foi marcado por uma transformação. Qual que era a história comum entre esses 3? O jovem que estava possesso, o morto que estava sendo enterrado e essa mulher adulta. Qual que foi a diferença na vida dos 3? Jesus, um encontro com Jesus. São 3 histórias diferentes, em épocas diferentes, mas que tiveram algo em comum. Eu quero que você perceba isso, que a única solução que tem para o seu problema é Jesus, irmão. Amém. Aquele pai procurou solução para aquele filho uma vida inteira. A tua mãe está procurando uma solução para você, teu pai está procurando uma solução para você, e você está procurando uma solução para você mesmo, porque você está diante da solução. Mas se você não quiser a solução, você está diante da solução, a solução se faz presente aqui. Quem é a solução? Jesus. Ele quer mudar a sua história, ele quer transformar a sua vida, ele quer que você caminhe num caminho sobre modo mais excelente, de glória em glória, de vitória em vitória, cumprindo o propósito para qual ele designou você. Mas você, de repente, está aqui, só o seu corpo não está conectado. Então, eu estou falando de conexões, porque esses 3 encontros me mostram uma conexão entre a pessoa que está com um problema e chega diante de Jesus com uma demanda, assim como eu imagino que você tem entrar aqui, né, por aquela porta. Eu tenho uma demanda, eu tenho um problema para resolver que há muitos anos vem assolando a minha vida e eu não consigo encontrar a solução para esse problema. Mas eu vou no encontro consciente de que eu vou me encontrar com a pessoa, a única que tem o poder de resolver de forma definitiva o meu problema. Mas aí você vem e não se conecta, não entende, ou talvez venha, eu não quero desenvolver apenas mais uma espiritualidade com vocês, eu quero promover, através da palavra de Deus, a transformação, a mudança de vida que todos nós precisamos. O momento é esse. Por que eu fico procrastinando? Por que eu fico esperando que amanhã talvez eu possa ter esse encontro? O momento do seu encontro com Jesus é agora. Alô, o momento do seu encontro com Jesus é agora. É hoje. Por que eu vou esperar amanhã para ter esse encontro? Se é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, que se faz presente e que tem o maior interesse, mais do que nós ainda, em transformar a sua vida, irmão. Por isso que ele te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso, não. Você não caiu aqui de paraquedas, não. Você veio para esse lugar porque Deus quis que você ouvisse essa palavra nessa manhã, de que Ele tem o poder de transformar a sua vida. Mas você precisa ter um encontro com Ele. Você precisa ligar o seu Wi-Fi na rede de Jesus, irmão. Está conectado em tantas redes, tem gente procurando rede. Anda com o celular na mão para ver se acha uma rede aberta para conectar. Eu estou falando que tem uma rede que está sempre aberta, não precisa de senha. Glória a Deus. É uma rede que está sempre aberta, está sempre disponível para você, mas você nunca quis se conectar a ela. E a hora que você entender que você se conectar a ela, as coisas vão mudar na tua vida, tudo vai ser diferente, e o final que estava proposto para você vai ser mudado. Porque você precisa entender que você não pode ficar conectado nessas redes que não vão te levar a lugar algum na sua vida. Não vão trazer restauração, cura, libertação, transformação. São 3 exemplos, mas eu poderia citar quase que toda a Bíblia. Em todo o encontro de Jesus, as pessoas não saem do mesmo jeito. As pessoas não saem do mesmo jeito que entraram, como era antes de ter esse encontro com Jesus. Mas eu não sei onde está a sua mente agora. Eu não sei se a tua mente está interessada em ouvir esta palavra, em aceitar esta verdade. Essas pessoas que não estão com essa mente voltadas a escutar essa palavra, não estão conectadas.
estão pensando tantas coisas, talvez mais uma vez, de como que eu vou fazer para resolver o meu problema. Eu estou apresentando a solução do seu problema. Oh, meu Pai. O fato é, nenhuma pessoa que teve um encontro com Jesus permaneceu do mesmo jeito que estava. Os problemas vão continuar acontecendo, as dificuldades vão continuar surgindo, mas a pessoa em si, dentro de si, tem algo diferente. Tem algo que mostra para ela, na sua consciência, eu sei um caminho. Talvez você até não esteja trilhando ele, mas a partir do momento que você teve um encontro com Jesus, você vai saber que existe um caminho, que existe uma solução. Ela é a única, perfeita, definitiva. Talvez você continue tentando outras soluções, não sei. Eu sei que a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, quando é esse momento, quando eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu reconheço o sacrifício que Ele fez perfeito na cruz do Calvário por mim, quando eu entendo sobre o poder da cruz, a obra da cruz e o sinal da cruz de Cristo, o que isso representa na minha vida, que lá naquela cruz Ele está pagando todos os pecados que eu cometi na minha vida, porque para o homem impagável, Ele levou consigo naquela cruz até os pecados que eu nem cometi ainda. As minhas feridas, as minhas dores foram tudo pregadas naquela cruz com Ele. Eu preciso entender isso. E entender que nesse caso o sofrimento vai ser algo opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A partir do momento que eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz por mim, morrendo, derramando o seu sangue, me remindo de todos os meus pecados, então o sofrimento passa a ser algo opcional na minha vida. A dor não, porque dor nós vamos ter dor, faz parte, perda de um ente querido, perda de algo que a gente tem na perda, isso é dor, isso é inevitável. Agora, ficar sofrendo é opcional, irmão. Até quando você vai querer sofrer na sua vida? Por não reconhecer essa palavra que está sendo ministrada? Não olhe para o mensageiro, não. O mensageiro é fraco, pecador, essa palavra é primeiro para mim, diga-se de passagem, porque minha boca está mais perto dos meus ouvidos do que do seu. Essa palavra é para mim, que sou falho, pecador, que tenho soluções de mim mesmo, que me vejo em quantas situações, semelhantemente à grande maioria da humanidade, em que a fé muitas vezes parece estar fraca, parece nos faltar, mas eu estou nesse caminho, porque eu sei que essa é a solução. Eu nunca desisti dele. Com dificuldade, eu tenho dificuldade, esse caminho eu encontrei um dia e eu não desisti dele, e foi o caminho que manteve eu e me mantém de pé e vivo até hoje, porque eu estava fadado à morte antes desse encontro. Eu estava fadado à morte, morando na rua, desejando que o dia seguinte não existisse para mim. A mãe sofrimento e dor, tentei suicídio, tentei. Aí um dia, da onde menos esperava, um homem, Jesus estava lá já, né? Eu acho que Jesus me levou ali, porque aquele homem já estava pregando o evangelho naquela praça, antes de eu morar lá. Você entende? Deus não faz as coisas por acaso. Não foi por acaso que Deus me colocou. Não existe acaso e coincidência. São leis inteligentes de causa e efeito criados por Deus que rege o universo. Era o momento certo, a hora exata, de colocar diante de alguém que vai me oferecer um encontro que iria mudar a minha vida. Porque se não fosse esse encontro, eu tenho certeza que eu não estaria mais aqui para falar desse mesmo amor para vocês, porque funcionou para mim. Eu estou num processo, lógico, de conversão, lento, muitas vezes por causa das minhas limitações, das minhas dificuldades, dos meus questionamentos, das minhas insatisfações, um processo lento, mas que vem acontecendo na minha vida e vem me mantendo vivo e vem me trazendo a razão de existir, uma razão para eu existir. É isso aqui, cansado não, mas estou aqui, e isso traz sentido. Falar disso para vocês é uma honra para mim todos os dias. Falar do amor de Deus, do plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo para vocês é uma honra. Não é todo mundo que tem essa honra, não. Eu tenho, glória a Deus, eu tenho, porque Deus me capacita. Eu posso ter tido uma noite má, eu posso dormir pouco, não sei, mas no outro dia eu estou aqui, eu vou preparar lá. Senhor, me dá uma palavra para que eu possa levar para os meus irmãos, que essa palavra possa ser revelada, que ela possa penetrar no coração deles, que elas possam trazer direção segura e firme para as suas vidas. Me dá uma palavra, eu vou lá e escuto o texto. Chega aqui, eu falo totalmente ao contrário, porque simplesmente Deus olhou para o meu coração, se agradou, falou: olha, ele foi lá fazer o que eu mandei ele fazer. Ele se preparou antes, não foi de qualquer jeito. E quando eu chego aqui, as palavras não fluem
fluindo o Espírito de Deus para a tua vida, porque essa é a palavra. Se você achar que eu estou falando algo que não é bíblico aqui, procure na Bíblia. Vai lá, nesse momento, em Marcos capítulo 9, vai lá em Lucas capítulo 7, vai lá em João capítulo 8, vocês vão ver essas histórias que eu estou falando aqui, que elas estão registradas na palavra de Deus. Foi um fato que aconteceu, e todos os fatos que estão narrados, descritos nessa palavra, eles nos servem de exemplo para a nossa vida, que mudou sempre, mudou-se muitas coisas, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele está onde sempre esteve, fazendo o que sempre fez, abençoando, curando, libertando, salvando, operando sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Esse é o mesmo Deus, e a nossa condição é muito semelhante a desses homens todos, possessos. Por que possessos? Porque a nossa briga não é contra carne e sangue. Quem quer matar, roubar, destruir é o adversário, ele quer matar, ele colocou nas drogas esse caminho para fazer cumprir o seu propósito. Então você é o possesso hoje. O morto, você não está morto fisicamente, mas você está morto espiritualmente. É como se você estivesse caminhando para um destino de sepultura, morte, cenário de morte, perder rumo da sua vida. Mas Deus quer ter um encontro para mudar. Então, nesse sentido, nós podemos nos comparar com aquele homem que está deitado no caixão. Como parece que não tem mais solução, nada vai acontecer, minha vida vai ser sempre assim. E nós podemos nos comparar também à mulher adúltera, que é a mulher que foi flagrada em um delito. Quantas vezes nós somos flagrados em delito o tempo todo? E se fosse se cumprir a lei, nós deveríamos ser apedrejados, ter as nossas vidas aqui ceifadas naquele momento. Então nós podemos nos colocar na história de cada um desses personagens, trazendo para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso dia, e identificar que nós somos essas pessoas. Toda a Bíblia nos fala, nós somos aquele cara que está caído no caminho entre Jerusalém e Jericó, que apanhou, que foi assaltado, foi roubado. Nós somos esse cara, porque nós somos roubados na nossa vida. Um dia nós permitimos que a droga entrasse na nossa vida, deixamos ela nos roubar, nos machucar, nos ferir e nos largar abandonados por efeito da droga acaba. Se você pegar toda a Bíblia e todos os personagens da Bíblia, eu consigo me colocar em cada um deles. Eu consigo me inserir naquele contexto, trazendo aquilo para a minha vida hoje, porque é o mesmo Deus, Ele quer fazer a mesma coisa, só mudou-se os tempos. Não sei se vocês estão compreendendo. Você precisa ter um encontro com Jesus, conectar-se, irmão. É uma rede que é aberta, que não tem senha para você entrar. Pô, me passa a senha aí. Estou passando a senha agora. Cadê a senha? Pega uma Bíblia para mim aí, amigo. Daí. Aqui a senha, aqui, ó. Quer conectar-se com Jesus? A senha está aqui, ó. A senha vai abrir abre as comportas do céu. Tem um louvor para abre as comportas do céu e faz chover. Essa é a senha que abre as comportas do céu. Vai de Deus, vai operar tudo na sua vida. Mas se você não quiser se conectar também, não é um tempo seu, porque você tem um livre-arbítrio. Eu estou dizendo assim para aqueles que realmente querem ter a sua vida mudada, a sua vida transformada, porque todos os dias nós temos um encontro com Jesus. Naquela época Jesus se fazia presente fisicamente, materialmente falando, então não era todos os dias que você tinha oportunidade de ver a Jesus, de tocar em Jesus, de ouvir os seus ensinamentos, porque Jesus a sua presença era física no mundo. Ele não poderia fisicamente no mundo estar em todos os lugares. Então as pessoas, quando ouviam falar que Jesus ia passar, elas falavam: eu não posso perder essa oportunidade. Hoje Jesus se faz presente o tempo todo e as pessoas perdendo a oportunidade o tempo todo. Zaqueu estava lá triste, achou que a vida era do jeito, foi criado dentro dos princípios do judaísmo, né? Mas se desviou. Aqui eu estou falando para pessoas que um dia experimentaram do amor de Deus e se desviaram por algum motivo. Zaqueu é um exemplo disso. Nós temos exemplo para tudo na Bíblia. Zaqueu se desviou dos princípios, descontente com o que estava acontecendo dentro do sinédrio, entre os líderes religiosos, e ele se torna um cobrador de imposto, se aliando ao Império Romano, conquistando muito dinheiro. Claro que conquistou, ficou muito rico, mas aí ele percebeu que conquistou, além do dinheiro, o ódio, o repúdio das pessoas
pessoas que eram consanguíneos, que professavam a mesma fé, da mesma raiz, da mesma linhagem. E aí ele percebeu que o dinheiro não podia trazer para ele aquilo que de fato ele precisava. Ele não podia andar na rua porque ele era odiado. A família dele era exclusa, ele e toda a sua família. E aí ele percebe e fala: puxa vida, eu achei que era isso que ia trazer felicidade na minha vida, mas entendeu que não era. Aí ele escuta falar que Jesus vai passar. Quando Jesus vai passar, porque eu falei, um encontro com Jesus não acontece nada. Todo encontro com Jesus muda a vida das pessoas, mas precisa de um desejo seu de encontrar com Jesus. Ele falou: olha, eu tenho como ver Jesus, porque eu sou de baixa estatura. O que eu vou fazer? Eu preciso ver esse homem. Não posso deixar ele passar, porque eu não sei se ele vai voltar aqui novamente. Foi a única vez que Jesus entrou em Jericó. Aí ele opera um milagre na entrada e um da saída, da cura do cego. Aquele homem fala: eu não posso perder essa oportunidade, corre só com um pé de figueira brava. Se você entender na literatura o que é figueira brava, é o pé de espinho. Ele não pensou ali naquele momento, vou me machucar tudo. Nessa árvore não dá. Nessa clínica não dá. Se fosse lá na clínica que da outra vez lá, mas nessa clínica não dá. Tem espinho. Vocês estão entendendo como a gente pode comparar e trazer para o nosso contexto da palavra? Sim. Aí ele sobe naquela árvore, porque era a única árvore que tinha ali no momento em que permitia que ele pudesse desenvolver o seu desejo. Não sei se você tem o desejo de curar, mas a figueira brava tua hoje aqui é puxação erguida. É doloroso, vai se machucar, é espinho, mas ele sobe, e é notório. Ele fez algo que chamou a atenção de Deus para a vida dele. O que você tem feito que vai chamar a atenção de Deus para a sua vida, para mudar a sua história? Aquele homem fez. E Jesus olha e fala: Zaqueu, desça dessa árvore, convém que hoje eu vá à sua casa. E chegando na casa de Zaqueu, a salvação chegou hoje, aqui na sua casa. A salvação está aqui. Ela quer entrar na sua casa, mas para isso você precisa estar conectado, você precisa desejar. Você está entendendo? Precisa desejar. A mulher do fluxo de sangue também era exclusa porque era considerada impura, porque tinha uma enfermidade que a diferenciava das outras. Tentou com a sua fortuna, com seus bens, conforme a palavra, tentar solucionar o problema, e provavelmente ela foi em vários locais para isso, medicina da época, curandeiros, sacerdotes, ela deve ter ido em todos os lugares, mas ela ouve que Jesus vai passar, aquele que tem o poder de transformar, aquele que tem o poder de resolver, de solucionar de forma definitiva. Ela escuta: eu não posso deixar esse homem passar, sem que eu toque pelo menos na hora das suas vestes. Ela não mediu esforço, irmão. Ela colocou a sua própria vida em risco, rastejando no meio de uma multidão, correndo o risco de ser pisoteada. Mas ela não abriu mão do seu desejo de ter a sua vida transformada. Ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus fala: alguém me tocou. Os discípulos falam para ele: mas você está louco, mestre? Olha quanta gente tem ao seu redor aqui, como que o senhor pode falar? Todo mundo está tocando o Senhor, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Você está tocando em Jesus de maneira que saia virtude? Você deseja tocar em Jesus? Você deseja se conectar com Jesus para que Ele possa derramar na sua vida as suas virtudes? Para que você tenha a sua vida transformada? Para que você possa ser diferente? Como você está aí hoje? O que você veio aqui nessa reunião? Você quer mostrar alguma coisa para Jesus? Você quer mostrar para Jesus: Jesus, eu estou aqui, entra na minha história. Ou você veio aqui porque tem um papel para assinar? Eu não sei, você que tem que saber. Porque eu quero que minha mãe me veja no vídeo. Eu não sei, você que tem que saber. O fato é, se você entender a proposta do Evangelho, de conexão, de estabelecer um novo rumo para a sua vida, você não veio aqui para assinar papel e nem para aparecer no vídeo para sua mãe. Você veio aqui porque entende que Jesus se faz presente aqui, que é hoje o dia do seu milagre, e você não pode deixar escapar esse dia, porque você não sabe se o dia de amanhã vai existir. Você não sabe se o dia de amanhã vai existir, ninguém sabe, nem certo para todos nós. O fato é, Jesus está presente aqui hoje. Você tem que crer nisso. Glória a Deus. Tá? Ele é o alfa, o homem, o princípio e o fim de todas as coisas. Porque Ele é onisciente,
onipotente e onipresente, Ele está aqui porque Ele está em todos os lugares. Mas se você não acreditar nisso, porque talvez você esteja olhando para o mensageiro, e comparando alguma coisa na vida do mensageiro, você vai te enganar, né? Tem que olhar para a palavra, tem que olhar para a promessa. Tem milhares e milhares de promessas aqui nessa Bíblia para você viver uma vida diferente, muito diferente. Eu pensei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de bem, não de mal, para que tenhais uma esperança e o final que desejais. Qual o final que você deseja? A primeira coisa que tem que saber é qual o final que você deseja. Aonde você pretende chegar na sua vida dessa maneira que você está vivendo. Primeira coisa que você deve saber é isso, porque tem muitos que não sabem nem para onde quer ir. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Ficar internado em clínica vai servir, ficar preso numa cadeira vai servir, ficar aprisionado em cima de uma maca com uma doença vai servir, porque você não sabe. Então descubra primeiro onde você quer chegar. E depois que você descobrir onde você quer chegar, o que eu quero na minha vida depois que eu sair desse portão para fora? Eu quero paz, quero viver uma vida, né? Deixar de sobreviver e viver, vendo as coisas de Deus acontecendo, e ser acrescentado a cada dia, as promessas de Deus na minha vida. Essa deveria ser o propósito das pessoas. Não sei se as pessoas têm esse propósito, mas deveria ser isso, né? Saber que eu tenho um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é o Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que eu pedi, eu peço ou penso, segundo o poder dele que na minha vida opera. É isso que deveria ser. Mas observando, essa mesma palavra eu já ministrei quantas vezes, e o mesmo cenário, só que eu não vivi, que é a palavra de Deus, é o poder de Deus sendo manifestado através da sua palavra. Amém. Tem que entender, até quando você vai chegar e entrar numa espiritualidade com seu coração duro, que nem uma pedra, a mente fechada, blindada, pensando só nos seus problemas, sabe? Não sei até quando. Uma questão de consciência. Para isso você vai ter um despertar da sua consciência, um despertar espiritual, para você entender quem você é para você mesmo, quem você é para Deus, quem você é para a sua família. Você está aqui com um processo. Você não está aqui a passeio, não. Tem muita gente aqui passeando, brincando de recuperação. Hoje Jesus está aqui querendo conectar-se com você. Sabe? Tem um monte de rede aí que você está conectado aí que não está funcionando, não. Só está te levando para o buraco. Desconecta aí essas redes aí. Tá? Tem muita rede conectada aí que não está funcionando, só está te levando para o buraco, sem estar prestando atenção. Hoje você está sendo convidado. Conecte-se no Wi-Fi de Jesus. Porque esse é assim, é aberto, só basta você dar um clique. Porque nenhum celular, ou tablet, ou computador se conecta se você não dá o clique lá, né? Para em cima daquela rede. Essa rede pública. abre ela, Abre a clica nela que aí vai estar conectando. Olha só o que Deus está pedindo para você. Dá um clique aí. dá um like aí. Dá um like aí na rede aí. Quero mudar a sua vida. Quero transformar a sua história. Dá um clique aí. Vê a hora de sair para clicar clicar outras redes. Meu marketing, relacionamento. Instagram, Facebook. Tem que saber Deus tão popular. Quero saber quantas curtidas eu tive na minha vida. Eu fiz com essa última foto que eu coloquei. Quantas visualizações no vídeo? Quantas visualizações teve a minha postagem? Está errado, irmão. Mas ele tem que ver todas as coisas também. Tá? E ele está aqui, desejando conectar-se com você. Para te mostrar quem realmente você é. Para te mostrar o quanto você é famoso, o quanto você é bonito, o quanto você é amado, o quanto você é precioso. Mas se você não conectar, você vai ficar medíocre. Estou vendo e caminhando para o final, você está disposto nessa condição para você não ter outro. Porque ofereceram um salvo, os outros todos destroem. Tá? Estou oferecendo um e salvo, os outros todos
Amém? Amém. A palavra de hoje? Muito Conectamos-se à rede de Jesus. Chave, Bíblia, senha, para. Gratuito. Para de orgulho, penetra a visão da alma do Espírito, da ajuda das Escrituras e abre para